Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do componente de operações unitárias nos processos industriais. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco de armazenamentos, né, como que é feito o armazenamento, uma operação unitária importante em qualquer indústria. Nós vamos abordar então armazenamentos em sólidos, líquidos e gases. Ok? Então, o armazenamento ou estocagem faz parte das operações unitárias, seja qual for a etapa do processo, seja qual for o estágio de transformação. Então, nós podemos ter o armazenamento de matérias-primas, onde a gente vai reservar o estoque da matéria-prima para a produção. Você pode ter um pulmão de processo, né? Então, você pode ter um armazenamento durante o processo de fabricação. O que é esse pulmão? Pulmão é um momento em que você provavelmente tem uma transição entre um processo que ele se deu de forma contínua para estacionária ou vice-versa, tá? E aí o que acontece? Em um determinado momento você precisa que seja estocado uma determinada quantidade de produtos, né, no meio da sua manufatura para que o próximo processo que se dará por batelada ele seja acumulado e não falte. Tá? Então, tanto uma transição de processo contínuo para batelada como batelada em contínuo pode haver a necessidade de empregar um armazenamento prévio ali de um tanque pulmão. Tá? E o armazenamento ou estocagem do produto final. Ok? Aí você vai, uma vez que você terminou, você vai estocar esse produto para que ele posteriormente seja embalado. Tá? Então, para caso de armazenamento de gases líquidos, os recipientes que fazem esse tipo de armazenamento chamam-se vasos ou cilindros. Os vasos, na maioria das vezes, são cilíndricos horizontais e verticais, dependendo da necessidade. A NR13 é a norma regulamentadora que fiscaliza e dita os parâmetros construtivos desses equipamentos, assim como todos os dispositivos de monitoração e segurança. Vale a pena vocês darem uma olhada nessa NR13. Ela é uma NR que fala sobre vasos de pressão e caldeiras, e ela vai dizer para vocês mais ou menos quais são os itens necessários para que todo esse processo ocorra de forma segura. Tá? A forma com a qual o gás pode ser armazenado não depende somente do gás, mas das condições em que ele se encontra. Uma das propriedades que mais podem interferir no tipo de armazenamento de gases é a temperatura crítica do gás, ou seja, a temperatura acima da qual o gás não pode ser liquefeito, pois esse gás liquefeito consegue ser armazenado em uma grande quantidade, uma quantidade muito maior em massa do que em estado gasoso. Pessoal, a temperatura crítica de um gás ela está relacionada diretamente com o ponto crítico desse gás, tá? Que é um momento, né, uma propriedade estado termodinâmica que aquele gás vai ter e deve ser estudada com carinho. Ok? Então, para alguns gases, a temperatura crítica vai fazer com que o gás ele não consiga mais ser liquefeito, mas ao invés disso, ele vai apenas existir na forma gasosa, mas em outras condições. Então essa propriedade, ela geralmente ela tem que ser estudada com antecedência, precisa ser conhecida e algumas fichas de segurança costumam mencionar a pressão, a temperatura e a pressão crítica que os gases têm. Tá? Forma de gás, que os gases podem ser armazenados, então seguem como armazenamento a temperatura ambiente e alta pressão, e aí a gente geralmente ele está na forma gasosa, né? Armazenamento de gases liquefeitos em temperatura ambiente alta pressão, e você vai fazer com que a pressão desse gás seja tal qual grande o suficiente para ele liquefazer e ele permanece líquido mesmo em temperatura ambiente. E para gases que são gases com uma pressão, uma temperatura muito baixa de vaporização, vocês podem ter gases liquefeitos, temperatura criogênica e alta pressão. E aí são gases, geralmente são gases de átomos muito pequenos, como por exemplo o hélio, né? E aí, ou oxigênio ou nitrogênio, onde mesmo você aumentando a pressão,
a pressão de vapor deles é tão grande que ele ainda vai tender a estar no estado gasoso. Então você também, além de tudo, precisa mantê-los refrigerados, ok? Para armazenamento de líquidos, recipientes que realizam esse tipo de armazenamento a gente chama de tanques. O armazenamento de líquidos pode ser realizado basicamente em duas condições distintas, então ele pode ocorrer a temperatura ambiente e pressão atmosférica. Um exemplo muito prático disso é a caixa d'água que vocês têm aí, cada um tem na casa de vocês, né? A água ela é simplesmente armazenada à temperatura ambiente, numa pressão que a gente chama de atmosférica, que é a pressão local ambiente, tá? E o armazenamento de líquido, pressão atmosférica acima, né? Temperatura ambiente, mas uma pressão atmosférica acima da normal, tá? E são líquidos que estão pressurizados, ok? A diferença básica entre cada uma dessas qualidades é que você, assim como também no caso dos gases, né? No momento em que você precisa armazenar em pressões maiores, você tem que se atentar às chapas das quais esses tanques, né, as espessuras de chapas e as formas como as soldas são feitas dessas chapas são feitas. Mas isso não é um detalhe que o técnico químico precisa saber, ele apenas precisa saber se as normas construtivas desses tanques e desses vasos estão sendo seguidas. Tá? Geralmente a norma que dita esse tipo de construção é a ASME oitava edição. Tá? A ASME é um anagrama para American Society of Mechanical Engineers. Para sólidos, o armazenamento do local do material do sólido revela algumas características específicas quando se analisa o material granular ou a granel, que são elas deformação, pressão de cisalhamento e densidade. Então, no caso de armazenamento de sólidos, os três fatores de influência a serem considerados: o coeficiente de atrito, o coeficiente de queda e o coeficiente e o ângulo de repouso, né? O ângulo de queda e o ângulo de repouso. Vou fazer uma rápida explicação sobre tudo isso agora. Então, o coeficiente de atrito, por definição, é a tangente do ângulo de equilíbrio. Não depende do peso do corpo, somente dos materiais e dos estados de superfície. Então, se vocês procurarem fazer o armazenamento de um sólido que ele é muito poroso, vocês precisarão levar em consideração que este material ele não vai tender a rolar naturalmente, ele vai ficar preso. Então, normalmente esse tipo de armazenamento para substâncias que têm um coeficiente de atrito muito alto precisam ser mais angulosas, né? Nós precisamos contar que a gravidade exerça uma força maior sobre a partícula para ela cair, tá? Então, o ângulo de queda é a maneira com a qual esse ângulo, o corpo, ele começa a despencar, né? Que ele começa a cair. Então, a gente precisa considerar que o ângulo, ele tem que ser, o ângulo do silo, ele precisa ser infinitesimalmente maior do que o ângulo de equilíbrio. Quer dizer, o ângulo de equilíbrio é aquele ângulo em que ele permanece em estado de repouso. Tá? Então, um bom exemplo disso é se vocês pegarem um pacote de bolachas, né, dessas de água e sal, e vocês colocarem sobre uma superfície. Ao inclinar essa superfície, vocês vão reparar que ele vai ter uma certa resistência a cair, já que a geometria daquela partícula, né, daquilo que a gente está estudando, não favorece a queda. Então vocês vão ter que angular um pouco mais a superfície a ponto de fazer com que o pacote de bolachas comece de fato a rolar, tá? Ou pelo menos a deslizar. Se vocês pegarem um pacote de bolachas com recheio, que são geralmente redondos, vocês vão verificar que o ângulo de queda desse pacote de bolachas ele vai ser muito menor. Tá? Então ele vai tender a rolar naturalmente sozinho num ângulo muito menor. Tá? O ângulo de repouso é o ângulo qual o corpo particulado forma quando ele cai livremente sobre o chão ou uma superfície qualquer.
O conteúdo da umidade influencia diretamente no valor do ângulo de repouso, alterando a forma de sua intensidade. Então, a maneira como esse sólido ele vai cair no chão, ele também precisa ser estudado. Tá? Eu vou apenas voltar aqui o slide onde a gente fala sobre a forma de formação, pressão, cisalhamento e densidade, apenas para elucidar como que estas características são importantes naquilo que a gente já viu. Então, a deformação que o material pode sofrer, ela pode impactar também diretamente na forma como que a gente pode estocar, uma vez que o material ele é rígido, tá? Ele não sofre qualquer deformação, eu tenho a necessidade de pensar, né, de imaginar que a área necessária de queda, do ângulo de queda, ela tem que ser grande. Uma vez se ele não deforma e não há problema na deformação, né, ele vai precisar de uma grande superfície. Se esse produto ao cair ele se deforma, então a minha área a ser depositada ela não vai ter tanta significância porque ele vai tender a ter um comportamento mais fluídico. No caso, a pressão exercida sobre o material vai influenciar sobre a forma construtiva do silo, né, ou da forma como você vai querer estruturar o recebimento. A tensão de cisalhamento é a força necessária que você precisa empregar e está diretamente relacionada também com a, o fator de atrito, né? A força necessária que você precisa empregar para fazer com que aquele produto deslize um sobre o outro, ok? E a densidade do material também está diretamente relacionada à forma construtiva dos aparatos no qual você vai lidar, uma vez que você precisa entender que materiais sólidos possuem densidades diferentes, o mesmo volume de material pode exercer forças diferentes, né? E você precisa ter toda uma estrutura pronta para comportar esses produtos de forma adequada e segura. Tá? Então, havendo aqui apenas acabado esse parênteses, armazenamento de sólidos, no caso de pilhas, a gente armazena em pilhas quando a quantidade do material é grande e inviabiliza economicamente a utilização de cílios, amplamente utilizada na indústria de mineração e fertilizantes. A pilha pode ser cônica quando a quantidade de material estocado é relativamente pequena ou prismática quando a quantidade de material é muito grande. A gente pode imaginar que esse tipo de armazenamento ele basicamente é um despejo localizado em um determinado local. A prismática é uma sequência de cones, né? Quando você precisa fazer um armazenamento de um produto, mas os cones eles vão ter tal tamanho que você não conseguiria aproveitar, né, a área de maneira suficiente, então você acaba despejando ele, né, na forma prismática para garantir uma melhor utilização da sua área. Silos, né, amplamente utilizado na indústria de grãos, cimentos, etc. Silos são utilizados para volumes menores de material, ou também quando o material armazenado e ele pode sofrer deterioração, no caso de grãos, ou serem sensíveis à umidade, no caso dos cimentos. Pode ser feito como concreto em aço, um formato redondo ou quadrado, ou retangular, depende do critério ou da necessidade do projetista, porém o fundo deve ser cônico ou piramidal. Né? Cônico para formatos redondos e piramidal para formatos quadrados. Lembrando que o ângulo de queda e o ângulo e o fator de atrito e a tensão do cisalhamento é que vão influenciar diretamente no projeto desse fundo cônico e piramidal, ou seja, o ângulo que você vai ter da estrutura cônica ou piramidal vai estar diretamente relacionada àquilo que você pretende armazenar. Então,
produtos diferentes com tensões de cisalhamento e coeficientes de atritos diferentes vão exigir fundos diferentes. Então, um silo pode ou não servir para materiais diferentes. Tá? Quem vai decidir isso é o engenheiro. O ângulo do fundo deve ser maior que o ângulo de queda do material armazenado, lembrando, né? Então temos aí dois exemplos de silos, né? Vejam as estruturas. Esse olhar que vocês estão vendo no silo à esquerda, é para você verificar o nível, né? Para ver qual o nível que ele está, né? Esses são silos que eu categorizaria como silos de tamanho pequeno e médio, né? Respectivamente, médio à esquerda, pequeno à direita. Nós temos silos maiores que esses. Então, armazenamento por silos, um dos fatores mais importantes do funcionamento é a escoabilidade do material. Então, nós temos aqui alguns problemas que podem ocorrer no armazenamento de silos, que é o arco mecânico, segregação do material, que o material está vazando, um arco coesivo, né? E aí você tem ali o material preso, dado a propriedade de coesão da matéria, fluxo de funil, fluxo indistinto, tá? Que é uma forma de fluxo onde você tem o fluxo variando de velocidade, né, de vazão, fluxo erático, né, que também pode ocorrer, onde você vai ter o fluxo ele atingindo propriedades, né, chegando em valores também inadequadas, né, ou não estáveis, o fluxo rápido, e aí ocorre espalhamento do material, e o fluxo inadequado de velocidade, quando você gostaria que tivesse uma vazão maior, mas você não consegue chegar nessa vazão apropriada. Tá? Você gostaria que ele caísse numa velocidade maior, mas dadas as situações, você não consegue fazer com que isso ocorra. Tá? Então, atualmente, a utilização de martelos de borracha para golpes na parte cônica do silo ou meios para desestabilizar o material que se aglomerou no silo ainda são utilizados com frequência. Tá? Então, você, basicamente, com martelo de borracha, você pega o martelo de borracha e você golpeia com violência o cone do círculo do silo para garantir qualquer tipo de agregação do material, né? E ele vai resolver diversos problemas, como por exemplo o arco mecânico, ele pode resolver problemas de arco coesivo, fluxo indistinto ou fluxo erático, tá? Ou fluxo de funil, ok? Vibradores. Então, para quem não sabe o que são vibradores, são motores que possuem um peso distribuído de forma não uniforme, e quando você aplica a rotação, né, você liga esses motores, essas massas deslocadas do centro do eixo da bomba, do motor, vão produzir um momento de inércia que vai fazer isso vibrar, né? E nesse sentido eles podem ser úteis, tá? E aí eles acabam vibrando, eles vão funcionar muito parecido com um martelo de borracha, mas de forma muito mais eficiente. Então, utilizados na parte cônica, consistem em aparelhos que vibram, impedindo a acomodação do material na parte do silo. Ativadores de silo, utilizados na parte interna cônica dos silos com a função de impedir que o material aglomere e forme arcadas, impedindo o escoamento. Consiste em um equipamento que obriga o material a se armazenar e descer pelas paredes do silo. Então, esse tipo de escoamento ele é muito utilizado para produtos que tendem a ter o tipo de escoamento funil, né, o fluxo funil. Fluidificadores consiste em injetar no ar ou algum outro fluido que não seja reativo, né, dentro do silo com a finalidade de fluidificar o sólido, eliminando o atrito com as paredes entre si do silo, com a função de impedir que o material aglomere ou forme arcadas, impedindo o escoamento.
Então, você tem lá esses bicos injetores desse fluido que seja não reativo, né? Pode ser ar, pode ser qualquer outra coisa, e ele vai deixar o fundo meio fofo, tá? Ele vai garantir que não exista coesão entre o produto e a parede do funil, tá? E aqui alguns exercícios para vocês responderem a respeito dessa videoaula. Citem as principais utilidades do armazenamento, explique o que é NR13, qual documento deve constar ao lado do vaso de pressão, e essa é uma pergunta que necessita de pesquisa, tá? Vocês precisarão pesquisar a NR13. Cite as principais formas de armazenamento de gases e líquidos e quais condições podemos armazená-los. Explique como as características físicas, como deformação, pressão e tensão de cisalhamento, densidade, são importantes para o conceito do armazenamento. Como o coeficiente de atrito, o ângulo de queda e o ângulo de repouso influenciam no armazenamento. Cite qual tipo de equipamento é destinado ao armazenamento de sólidos granulares. Como resolver os problemas de arco coesivo e arco mecânico. Se for diagnosticado problemas de fluxo errático, fluxo rápido ou fluxo inadequado, qual seria o mais provável problema do equipamento? E como resolver o problema do fluxo funil? Se o problema diagnosticado for um problema de segregação do material, qual seria o mais provável problema do equipamento? Tá? Pessoal, essas questões são simples, não são difíceis, devem ser respondidas na plataforma. Lembrando que vocês devem sempre bater uma foto, né, do conteúdo feito no caderno e postar a foto na plataforma. Por enquanto é só e até a próxima. Tchau, tchau.